Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. A Fibra e a Gol de Ouro são duas associações dedicadas a fortalecer a educação e a prática esportiva dos nossos alunos. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todo o nosso conteúdo. Não esqueça também de deixar o seu joinha aqui no nosso vídeo. Ok, pessoal. Então, na última aula, nós fizemos uma revisão sobre os advérbios de frequência, Adverbs of frequency. E aí a gente viu no texto, hardly ever, never, mas a gente não parou para poder identificar exatamente em qual parte da frase o advérbio tem que estar encaixado, tá bom? A gente só trabalhou com pronúncias, e respostas curtas. O que acontece? Alguns advérbios, eles vão ser usados logo após o sujeito. Outros, você pode colocar no início da frase ou no final da frase. E quando você usar o verbo to be, ele vai ter que estar sempre após o verbo to be, tá? Então, vamos bem devagar. Por exemplo, a gente tem aqui ao lado uma listinha, de acordo com a frequência, 100% a 0%. Então, always é sempre. Almost always, quase sempre. Usually, geralmente. Often, frequentemente. Sometimes, aí já começa a cair, ó. Algumas vezes. Hardly ever, dificilmente. Almost never, quase nunca. E never, nunca. Então, a gente tem aqui a pergunta, ó. How often do you exercise? E aí você vai falar toda a estrutura da frase primeiro, Se eu perguntar, com que frequência você se exercita? Ah, eu me exercito 2 vezes por semana. Ah, nunca, quase nunca. Então, o advérbio vai vir sempre no final. Então, ó, I lift weights every day. Levanto o peso todos os dias. I go jogging once a month. Eu vou para corrida, jogging é uma corridinha leve. Once a week, uma vez por semana. I play soccer twice a month. Eu jogo futebol 2 vezes por mês. I swim about 3 times a year. Eu nado, about quer dizer por volta de 3 vezes no ano. I don't exercise very often ou very much. Eu não me exercito muito. Ou usually I exercise before work. Então, aqui tá até em vermelho, Usually, sometimes podem ser usados no início da sentença. É igualzinho em português. Você fala assim: geralmente eu faço tal coisa. Ou, por exemplo, às vezes eu vou ao cinema com os meus amigos. Então, às vezes é o sometimes. Geralmente eu acordo às 8. É o usually. Então, esses dois advérbios você pode usar no início da frase, tá bom? Uma coisa bem legal para a gente falar é sobre uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Não sei se vocês observaram aqui que uma vez a gente disse, uma vez. A gente disse once. 2 vezes a gente disse twice. E 3 vezes a gente disse 3 times. E é assim, tá? Em inglês, uma vez e 2 vezes vai ser palavra totalmente diferente, que é o once e twice. Mas a partir do número 3, a gente vai falar os números normalmente. 3 times, 4 times, 5 times, 6 times e assim por diante, tá bom? É interessante lembrar também que quando a gente fala assim, por dia,
por semana, por mês, por ano, a gente vai usar essas expressões, ó. A day, ó, por dia. A week, por semana. A month, por mês. A year, por ano. Ok? Então, é interessante a gente falar dessas expressões também. Depois vocês anotem aí no caderno. Deixa eu marcar aqui, que vocês vão fazer. Esse aqui. E aí, a gente tem aqui ao lado, ó. Sim. E aí, a gente tem a pergunta aqui, ó. Do you ever watch TV in the evening? Agora sim. Quando a gente fala assim, do you ever, você já, ou você costuma, watch TV in the evening? Assistir TV de noite? Aí você vai falar, por exemplo, eu vejo frequentemente TV à noite, ou eu nunca assisto TV à noite. Esses advérbios, eles virão antes do verbo. Quem é o verbo? O assistir, que é o watch. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó. I often watch TV after dinner. Eu, frequentemente, assisto TV antes de jantar. Aliás, depois do jantar. I sometimes watch TV. Eu, às vezes, vejo TV. Ou sometimes, que pode começar, né? I watch TV. Observem que o advérbio está sempre antes do watch TV, ó. I hardly ever, dificilmente, assisto TV. I never, eu nunca assisto TV. Então, a posição dos advérbios é sempre antes do verbo, tá? Aí você vai falar, ué, e a senhora, você tinha falado, professora, que o verbo to be é depois. Sim, se eu disser assim, ó, eu nunca me atraso, eu nunca estou atrasada. I am never late. Eu nunca me atraso. Estão vendo? O verbo é o verbo am, né, que é o verbo to be, que é eu estou. E o advérbio é o never. Ó, eu nunca estou atrasada. Então, vou anotar aqui, ó. Quando temos verbo to be, vou colocar embaixo. O advérbio vem após o verbo. Tá? Então, essa aqui é uma outra caixinha para vocês copiarem aí. Tá. Ok, então nós temos assim, ó. Agora aqui nessa questão, a gente precisa encaixar os advérbios nas frases. Então, por exemplo, quando você faz a pergunta, do you play sports? E a gente vai ter que encaixar esse ever, né? Que é o sempre. Você sempre pratica esportes? Então, o que eu expliquei? Que esses advérbios virão antes do verbo. No caso ali, o verbo é play. Então, vai ficar assim, do you ever play sports? Né? Agora, na letra B, a gente vai usar uma expressão de tempo ali, ó. Sure, I play soccer. Então, você vai dizer, ó, sim, eu jogo futebol e vai completar 2 vezes por semana. E aí vai ficar no final da frase. Twice a week. Ok? Então, eu marquei aqui, não sei, deixa eu ver se vou colocar outra cor. Acho que vai aparecer mais, vamos ver. Pior que eu não sei se apareceu ou não apareceu. Number 2. Então, na number 2 nós temos What do you usually do on Saturday mornings? Então, observem que o usually veio antes do verbo do, tá bom? E aí, na letra B, ó, nothing much.
Nada demais. O que você faz no sábado? De manhã? Nada demais. Nothing much. I almost always sleep until noon. Eu quase sempre durmo até meio-dia. Então, observem que o almost always veio antes do verbo sleep, ok? Então, essa só vai ser usado no final quando você usar assim. 2 vezes por semana, 3 vezes no mês, aí vai ser no final. Se for relacionada sempre, nunca, às vezes, vai ser sempre antes do verbo, tá bom? Então, vamos continuar aí. Number 3. Ok, isso mesmo, ó. Do you often do aerobics at the gym? Você geralmente faz aeróbica, né? Que é aquele exercício de queimar calorias na academia? No. I hardly ever, eu dificilmente do aerobics. Faço aeróbica. Muito bem. Ok, number 4. Do you always exercise on Sundays? Você sempre se exercita nos domingos? No. I never exercise on Sundays. Eu nunca me exercito aos domingos. Number 5. What do you usually do after class? O que você geralmente faz depois da aula? I go out with my classmates about 3 times a week. Eu geralmente saio com os meus colegas de classe por volta de 3 vezes por semana. Então, recapitulando aqui, né? Sempre que a gente usar essa expressão de tempo, 3 vezes por semana, 1 vez por mês, elas sempre virão no final da frase, tá? E o geralmente, sempre, nunca, dificilmente, vem antes do verbo. Então, tudo que está marcadinho aí, vocês não precisam copiar o que está aqui para depois responder, não. Vocês já vão copiando no caderno, encaixando as palavrinhas onde eu deixei a marcação. Bom, agora nós temos algumas perguntas, né? Que a gente geralmente faz, tá? Usando esse how. Por exemplo, how often, que a gente acabou de ver, significa com que frequência, né? How often do you work out? Com que frequência você malha? Então, every day, todo dia. Twice a week, 2 vezes por semana. Not very often, não com muita frequência. Aí a gente tem outra pergunta com how, que é how long. How long significa por quanto tempo. Aí você geralmente vai falar o tempo decorrido, né? Tipo, por 2 horas, por um dia inteiro, por uma semana, por um mês, tá? Então, olha só, a pergunta é: How long do you spend at the gym? Quanto tempo você gasta, né? Você fica na academia? Aí nós temos 3 respostas. 30 minutes a day, 30 minutos por dia. 2 hours a week, 2 horas por semana. About an hour on weekends. Por volta de 1 horinha nos finais de semana. Então, how long é o tempo decorrido, tá bom? O how often é quanto tempo? 3 vezes na semana, aquelas pontuações de tempo, tá? How well? How well significa quão bem você faz alguma coisa, tá? Então, how well é relacionado à ação. Então, how well do you play tennis? Quão bem você joga tênis? É como se você estivesse perguntando assim, você joga tênis bem? Aí a pessoa, pretty well, muito bem. About average, tô na média. Not very well.
Não jogo muito bem, não. Not very well. E aí a gente tem a pergunta, how good? How good já é direcionado diretamente para a pessoa e não para a ação. How good é quão bom você é naquilo. Por exemplo, how good are you? Vou usar com o verbo to be. How good are you at sports? Quão bom você é em esportes? É como se... Isso aqui eu estou trazendo ao pé da letra. Elas até se parecem bastante, essas duas perguntas, né? Porque olha as respostas. Pretty good. Tipo, mando muito bem. Ok. Ok. Not so good. Não sou muito bom. Tá? Então, observem que o good a gente sempre vai usar, né, com esse verbo to be. Que, na verdade, ele é direcionado para a pessoa. E o well é direcionado para a ação. A ação é bem feita. E a pessoa é bom no que faz, é boa no que faz. Tá ok? Então, aqui nós temos o seguinte, ó. Number 1. At volleyball. Então, aí a pessoa responde assim. I guess I'm pretty good. I often play on weekends. Então, ela responde assim, I guess. I guess quer dizer eu acho. Eu acho que eu sou pretty good. Então, o que a gente perguntou ali para essa pessoa responder isso? O que será que a gente perguntou? Deixa eu apagar aqui que não ficou bom laranja, não. Vamos ver o que vocês acham. Muito bem, então, ó, how good are you at volleyball? Quão bom é você em voleibol? Você é bom em jogar vôlei, né? Pergunta. I guess I'm pretty good. Eu acho que eu sou maravilhoso, comando muito bem. I often play on weekends. Eu frequentemente jogo nos finais de semana. Ok. Number 2. Spend online. Aí a pessoa responde assim. About an hour after dinner. Então, ó, por volta de 1 hora depois do jantar. Então, ela está falando de um tempo decorrido, que ela, ó, spend online, que ela fica, que ela gasta online. Qual é a pergunta para isso aí? Ok, so how long do you spend online? Quanto tempo você fica ou você gasta online? E a pessoa respondeu, about an hour. Aí eu achei bacana aqui a gente falar um pouquinho desse an hour. Porque eu expliquei para vocês, a gente falando, por exemplo, once a day, a month, a week, a year, tudo A. E aqui eu coloquei an com N. Aí a gente vai lembrar que a palavra hour, o primeiro som é da letra A. Então, o H não tem som. Então, quando esse H não tem som, tá? Quando o som é de vogal, a gente vai usar an, por exemplo. An apple. An orange. Porque o primeiro som da próxima palavra é um som de vogal, tá bom? Só para a gente lembrar. Ok, número 3. Play chess. Chess é xadrez. E aí a pessoa responde, once or twice a month. It's a good way to relax. Então, a gente quer saber sobre a pessoa jogar xadrez. E ela diz, 1 ou 2 vezes no mês. É muito bom para relaxar. É uma ótima maneira de relaxar. Qual é a pergunta para isso aí, hein? Number 4. Swim. Aí a pessoa, not very well. I need to take swimming lessons. Então, a pessoa está perguntando aí em relação a nadar, né? Outra diz, não mando bem, não. Eu preciso ter mais aulas de natação. Qual é a pergunta? Very good. Então, how well do you swim? Quão bem você nada? Ou, você nada bem? Not very well. Muito bem, não. I need to take swimming lessons. Preciso ter, né? Pode ser como tomar também, tomar aulas de natação. Muito bem, very good.